Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Para quem está me vendo agora pela manhã, bom dia. Para quem está me vendo de tarde, boa tarde. Para quem está me vendo à noite, boa noite. E aí, tua fé tá firme? Inabalável? Pois é, a Covid-19 chegou no Brasil, chegou com tudo, com a mesma ferocidade que ele tem agido nos outros países, ele também chegou aqui no Brasil. E quem duvidava agora está vendo que a coisa é mais séria do que a gente imaginava. E o que eu quero dizer com isso, sobre isso hoje? Eu tenho ouvido relatos de muitos irmãos dizendo, revoltados com o diabo por conta desse vírus, revoltados com tudo que está acontecendo, falando que vai orar a Deus para que esse vírus não se propague aqui, para que aquele seja anulado em nome de Jesus e tudo mais. Só, queridos, que eu queria trazer uma reflexão para vocês hoje. A gente sabe, tá careca de saber, que tudo isso que está acontecendo são sinais dos fins dos tempos. Quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais essas coisas vão acontecer. Não tem para onde correr. Não tem por que a gente orar para que isso caia por terra, porque não vai cair. Existe um decreto divino, existe um propósito para isso tudo. E isso está no plano, da história da humanidade para acontecer. Então não são nossas orações que vão evitar que essas coisas aconteçam. Ao contrário, nós temos que orar por nós, em particular, por nossos familiares, por nossos irmãos em Cristo, para que, apesar de tudo isso estar acontecendo, a gente permaneça firme e inabalável. Agora chegou o momento, chegou a nossa hora de provar a nossa fé. Deus prova o amor dele por nós o tempo todo, o tempo inteiro. Você lê a Bíblia, você olha ao seu redor, você percebe que tudo que existe, tudo que Deus criou é uma prova de amor para nós, de Deus conosco. Tudo que acontece em nossas vidas, todas as maravilhas que Deus já fez por nós, todos os livramentos que Deus deu para nós. Então, tudo que acontece conosco, Deus, ele está sempre provando o amor dele. Jesus provou o amor dele quando morreu na cruz do Calvário. Agora chegou a nossa hora de provar para Deus que a gente vai se manter firme e com a fé nele inabalável. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem cristão culpando o diabo pelo fato de, provavelmente daqui a mais ou menos 1 ou 2 semanas, nós cristãos não poderemos mais estar na igreja reunidos e congregando, E aí a igreja, de repente, alguma igreja no Brasil também pode entrar em quarentena. E aí os cultos públicos vão ser proibidos. Então o que acontece, tem cristão se abalando com isso. Que diabo desgraçado, agora a gente não vai poder nem ir nos cultos mais. E como que você prova o seu amor por Deus? Você prova permanecendo firme, ainda que você não possa frequentar os cultos. Então, nesse momento, nós estamos num momento da história da humanidade, onde Deus está começando a refinar, onde Deus está começando a mostrar para nós mesmos, porque Ele já sabe quem é a igreja de verdade e quem não é. Então chegou o momento da gente provar para Deus que a gente o ama, ainda que a gente não consiga congregar na nossa congregação, na nossa igreja. E tem uma coisa também muito importante. A gente tem uma vida muito corrida, E a gente vive dizendo para Deus que é muito difícil encontrar tempo para estar a sós com Ele. É muito difícil encontrar tempo para você poder ter um tempo de qualidade com Deus na sua casa, fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e ter um tempo de qualidade. Pois é, igreja, Deus agora está arrumando esse tempo para nós, A partir do momento que de repente alguns de nós tivermos que entrar em quarentena ou não podermos trabalhar e tudo mais, Deus arrumou um tempinho para que a gente possa buscá-lo, Já que a gente não cria o tempo, Deus arrumou o tempo para cada um de nós. Então, eu não vejo isso de tudo como algo ruim, não. Deus sabe por que permite as coisas, E Deus precisa mostrar para alguns crentes que a fé dele não pode estar firmada apenas nos templos que eles frequentam, nos pastores que eles ouvem. Eles precisam ter um tempo de qualidade com o Senhor. E isso se faz em casa, no silêncio da sua casa. E o tempo que a gente não encontrava, Deus encontrou para nós. Então, queridos, nada de desespero.
Nada de achar que não, vamos fazer guerra contra Satanás porque ele botou esse vírus aí. Gente, não adianta, tá? O vírus vai se espalhar. Não estou profetizando nada, não. Isso é algo que está previsto, até cientificamente. Vai se espalhar, vai infectar muita gente vai morrer. E o que a gente faz no meio disso tudo? A gente se mantém como o povo de Deus no Egito. A gente unge a nossa casa, a gente se coloca no prumo, a gente agora vai ter tempo de buscar Deus dentro da nossa casa, né? E manter a nossa fé viva, a nossa chama acesa, independente de você estar dentro de um templo ou não. E eu acredito, queridos, que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir congregar com paz, né? A gente não sabe mais o que pode acontecer daqui para frente. A gente sabe que a situação vai apertar cada vez mais. Então pode ser que no meio de qualquer situação dessa, as igrejas não possam abrir suas portas. E aí, como é que vai ficar a sua fé? Sua fé vai ser abalada por causa disso? Sua fé depende do pastor estar no púlpito pregando? A sua fé depende de você estar orando com outros irmãos? Eu já ouvi crentes, né, cristãos dizerem assim: eu não tenho tempo de orar durante a semana, então eu preciso estar no culto no domingo, porque domingo é um momento no culto que eu tenho para dobrar os meus joelhos. Ué, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que você nunca consegue arrumar tempo para orar em casa? Tem algo estranho, não tem? Então Deus está forçando a nós, igreja brasileira, a termos momentos de qualidade com Ele dentro dos nossos lares. Se você deixa seu filho ser ensinado só pela escola dominical, chegou a hora de você entrar em quarentena e educá-lo espiritualmente em casa. Porque você, mãe e pai, vocês são sacerdotes do lar. A responsabilidade de educar os filhos espiritualmente é nossa, não é da igreja. Então chegou o momento de colocar a igreja no trilho, colocar as coisas no lugar. Deus sabe por que permite, querido, todas as coisas, né? E eu creio que tudo isso que está acontecendo está no controle de Deus. Deus sabe o que está fazendo e a igreja vai ser provada. Cada qual no seu território, provada de forma diferente. E a igreja brasileira, que se tornou, infelizmente, né, não estou generalizando, mas a maior parte dela se tornou uma igreja muito preguiçosa, né, agora vai ter que aprender a depender de si mesmo para buscar Deus e não de outros. Amém? Então reflita sobre essa palavra. Não queira fazer guerra contra o diabo por conta desse coronavírus. Não faça isso, porque isso já está predito para acontecer, né? Isso está no script da história da humanidade para acontecer. O que você tem que fazer é orar por sua família, tomar suas precauções, se cuidar, cuidar dos seus filhos, cuidar dos idosos da sua casa, evitar que esses idosos fiquem expostos em locais públicos, cuidar das suas crianças, ensiná-las a se higienizar. E é isso que a gente tem que fazer. E orar. E confiar de que assim como Deus guardou o povo de Israel no Egito, no meio daquele monte de praga, Ele vai guardar a nós também. Amém? Agora reavalie a sua fé. Se a sua fé, para ficar firme, precisa de estar dentro de um templo, queridos, então existe um problema muito sério aí e Deus está chamando você hoje para resolver, tá bom? Um beijo, fique com Deus.